Você viu a primeira-dama Michele Bolsonaro comemorando a aprovação por parte do Senado Federal da indicação de André Mendonça para o STF? Ela louvou, pulou, gritou e fez umas orações estranhas. Você sabe o que é isso? Salve, salve meus amigos do YouTube, mais um vídeo aqui no nosso canal. Na semana passada, o Senado aprovou a indicação de André Mendonça para o STF. Sabe quem é André Mendonça? Aquele cara que Bolsonaro diz ser terrivelmente evangélico. Bom, na sabatina do Senado ele conseguiu convencer os senadores, o que não seria muito difícil, diga-se de passagem, para ocupar esta vaga. Diz ele, inclusive, que vai exercer a sua função de forma laica, de forma independente, como deve ser um ministro do STF. Mas, curiosamente, durante a votação, a primeira-dama Michele Bolsonaro estava num gabinete em Brasília, juntamente com outras lideranças chamadas evangélicas, aguardando o resultado da votação. E um desses pastores que lá estavam gravou o momento em que é anunciada a aprovação de André Mendonça para o STF. E o que chama atenção, e este vídeo viralizou, dá uma olhada nisso. Votaram sim, 47 senadores. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Vocês viram que a primeira-dama Michele Bolsonaro, ela comemora, começa inclusive a pular de alegria, começa a louvar a Deus e fazer umas orações, digamos, estranhas, porém muito comum no meio pentecostal. É a chamada oração de línguas. Mas na verdade, não são só os pentecostais que fazem esse tipo de oração. Os católicos ligados à renovação carismática católica também fazem este tipo de oração, também tem essa prática. E muito se fala a respeito das orações em línguas. E eu vou trazer para você o texto a qual eles se baseiam para justificarem esta oração, que na verdade nem eles sabem o significado desta oração. Mas quando questionados, eles dizem assim: olha, é a língua dos anjos, a gente não consegue decifrar, mas Deus entende porque é uma língua especial. E eles dizem que a base religiosa para esse tipo de oração está no livro de Atos dos Apóstolos, mais especificamente no capítulo 2. Vamos ler? Olha o que diz o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes, então, línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. Atenção agora para o versículo 4. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimissem. Veja você, diz Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, que naquele momento onde os apóstolos estavam reunidos em oração, em meditação, eles receberam um Espírito, receberam o Espírito que comumente se chama de Espírito Santo. E esta manifestação espiritual
fez com que eles começassem a falar línguas estranhas, a falar línguas diferentes. Vamos lá, vamos começar do começo. Nós aqui, brasileiros, falamos a língua portuguesa. Muitos de nós também falamos a língua inglesa, também falamos o inglês. Muitos também falam o espanhol, muitos também falam o italiano, enfim. No meu caso, por exemplo, me é familiar a língua mãe, que é a língua portuguesa, também tenho facilidade com a língua inglesa e também tenho facilidade com a língua espanhola, com o espanhol. Mas me é uma língua estranha, por exemplo, o japonês. Me é uma língua estranha, por exemplo, o próprio italiano me é uma língua estranha. Não consigo falar. O francês me é uma língua estranha. Então, quando os apóstolos começam a falar línguas estranhas, e você vai entender muito bem o que eu estou dizendo aqui, não são essas línguas, com todo respeito a quem acredita dessa maneira, mas não são essas línguas que eles fazem, assim como fez a primeira-dama Michele Bolsonaro. Começa a falar, que ninguém entende absolutamente nada, e eu vou provar em Atos dos Apóstolos que esta manifestação que a primeira-dama teve, que muitos evangélicos e muitos católicos também fazem questão de destacar como sendo a língua dos anjos, não tem nenhum fundamento, nenhum respaldo nas Sagradas Escrituras. Vamos continuar a leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 5 em diante. Diz assim: Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: Não são acaso galileus todos esses que estão falando? Como é que, pois, que os ouvimos falar cada um de nós a nossa própria língua, a língua em que nascemos? Partos, medos e alamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Pantífilia, do Egito e das regiões da Líbia próximas de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos. Vejam vocês que as tais línguas estranhas de fato são estranhas para aqueles que não as conhecem, mas que não são línguas dos anjos. Nada tem a ver com a chamada língua dos anjos, que eles dizem tanto insistem. Portanto, aquele ruído que a primeira-dama Michele Bolsonaro manifestou ali naquele vídeo, neste vídeo que acabamos de mostrar, não tem nada a ver com a língua dos anjos, não tem nada a ver com a oração em línguas ou a oração de línguas, nada, absolutamente nada a ver. A oração de línguas é quando muitas nações estavam ali, representantes de diversas nações, diversas regiões, estavam reunidos ali e os apóstolos estavam pregando, estavam falando, estavam orando e todas as nações estavam ouvindo o que os apóstolos estavam dizendo. É como se os apóstolos, por exemplo, estivessem falando em português e o americano estava conseguindo entender perfeitamente, como se estivesse falando a língua inglesa, como se o espanhol estivesse ouvindo no seu próprio idioma, o japonês estivesse entendendo no seu idioma e assim sucessivamente. Essas línguas estranhas são línguas estranhas para quem não sabe falar, como eu disse. Para mim, falar mandarim é estranho, não conheço mandarim. Entretanto, é uma língua estranha. E se eu estiver pregando em português e quem está ouvindo em mandarim está entendendo o que eu estou pregando
Este é o mistério que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. São línguas mesmo, línguas que nós falamos, cada povo, cada nação, cada região do planeta fala uma determinada língua. E quando este Espírito Santo vem sobre os apóstolos, eles começam a falar nessas línguas estranhas, nessas línguas que eles não saberiam. Até eles dizem aqui, não é aquele povo que é humilde, que é simples, como é que ele está falando em línguas diferentes das suas? O cara não sabe falar nem o português e aí num determinado momento ele está falando português, ele está falando inglês, ele está falando espanhol, ele está falando italiano, ele está falando francês, ele está falando japonês, ele está falando todas as línguas. Não é um povo simples, um povo que não entende nada, e como é que ele está conseguindo falar todas essas línguas? Isso é chamado verdadeiramente línguas estranhas. E nada, absolutamente nada tem a ver com aquele ruído que a Michelle Bolsonaro falou, e nada tem a ver com os ruídos que muitos evangélicos, muitos pentecostais, muitos católicos da renovação carismática, que depois de um momento de oração, começa a... Gente, com todo respeito, eu não estou aqui tirando sarro, não, eu estou falando sério, é um assunto sério, não tem absolutamente nada a ver com as línguas estranhas que estão na Bíblia, não tem nada a ver com o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que fala sobre as línguas estranhas. Portanto, eles dizem que são as línguas dos anjos, mas não tem nenhum respaldo, não tem nenhuma proximidade com a verdade que está no Novo Testamento do Mestre Jesus. Se esse vídeo faz sentido para você, se inscreva no nosso canal, ativa o sino de notificações, dê um joinha neste vídeo e faça os seus comentários aqui embaixo. Aproveita, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, no grupo de WhatsApp, no seu Facebook, nas suas redes sociais. É muito importante para nós e não lhe custe absolutamente nada. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.